Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre os vossos corações. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós estamos juntos em um projeto muito especial, que é o projeto da leitura bíblica diária. Iniciamos esse projeto lendo o Novo Testamento, onde lemos todo o Novo Testamento, começando ali por Mateus e terminando em Apocalipse. Tivemos o apoio, a colaboração de vários pastores do nosso ministério, em especial o nosso pastor Gedeon Júnior, que é um dos mentores do projeto, juntamente com a nossa amada pastora Loide, que é a nossa presidente das Igrejas Evangélicas Pentecostal do Brasil para Cristo. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né? O pastor Fernando tem a felicidade e a alegria de poder participar desse projeto glorioso. Nós chegamos, enfim, no livro do Gênesis. Estamos aí iniciando essa semana. Pastor Gedeon Júnior já fez uma introdução aí do Novo Testamento, inclusive do livro de Gênesis. E nós, então, na nossa interpretação aqui, ou no nosso estudo deste dia, nós não vamos aprofundar muito nessa questão de introdução. Eu quero apenas deixar algo sobre Gênesis antes de entrar na interpretação do capítulo, porque Gênesis, o significado da palavra Gênesis, na verdade tem alguns significados, mas todos levam para a mesma linha de raciocínio, que é a origem, né? A criação, o princípio. Então Gênesis é a origem de tudo, é a criação e o princípio de tudo. O principal objetivo do livro de Gênesis é ensinar sobre as origens de tudo e principalmente a origem física e espiritual do homem. Observa aqui o principal objetivo, né, que é ensinar sobre as origens de tudo e principalmente a origem física e espiritual do homem. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou Torá. Os cristãos o chamam de Pentateuco e os judeus chamam de Torá. Então nós conhecemos como Pentateuco ou Torá, também reconhecemos, ok? As palavras deste livro, do livro de Gênesis, elas foram dadas a Moisés pelo próprio Deus. A gente pode começar conferindo isso em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 34, o versículo de número 27, ele diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito um concerto contigo e com Israel. Então a gente pode observar aqui que o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse. Então nós temos a clara interpretação de que era Moisés que estava escrevendo o Pentateuco, sendo orientado por Deus. Deus dava a palavra e Moisés escrevia. Você vê que é algo simples de interpretar. Então, por aqui, a gente já começa a entender que o Pentateuco foi escrito por Moisés, não é? E foi ditado por Deus, ordenado por Deus. A tradição judaica e a tradição cristã aceitam que Moisés é o autor deste livro também. Ainda antes de entrarmos no assunto aqui da interpretação do capítulo, eu ainda tenho a dizer que no capítulo 24, no versículo 4 desse mesmo livro de Êxodo, diz exatamente assim, ó, olha só: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então diz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, para a gente entender bem aqui, Moisés escrevia o quê? As suas palavras? Não, Moisés escrevia as palavras do Senhor. Então, muita gente às vezes não tem a interpretação de que alguém pode chegar e dizer, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Homens que obedeceram à voz de Deus. Deus disse, faça isso, e eles fizeram. Deus diz, escreve isso, Moisés, e Moisés escreveu. Então, aqui a gente já começa a entender que Moisés é o autor do Pentateuco. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou Torá, como nós vimos agora há pouco, ok? As palavras do próprio Jesus Cristo nos revelam que Moisés também é o escritor do Pentateuco. Você vê que o próprio Filho de Deus, aquele que estava desde o princípio, desde a criação, ele confirma que Moisés escreveu. Quer ver? Você mesmo pode abrir a sua Bíblia, se quiser dar um pause aí, e abrir a sua Bíblia, está em Mateus, capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha só, essas palavras também elas são repetidas no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 44, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 14, aonde Jesus diz claramente, olha, não digas a ninguém, mas vá e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Isso aqui é porque Moisés havia determinado essas ordenanças no Pentateuco. Então, essas ordens vindas do Pentateuco, desde Moisés, Jesus Cristo revelou para os povos, né, para as pessoas, na época do seu ministério, ok? Então nós podemos observar que o Pentateuco, o livro de Gênesis, né, foi escrito por Moisés por ordem de Deus. Deus revelou a palavra a Moisés, ok? Assim, não existe, antes do Gênesis, história nenhuma. Não existe história antes do Gênesis. Aqui começa então a história não só da raça humana, mas de todas as coisas. Então, antes do Gênesis, não há história para contar. É como se alguém chegasse, por exemplo, vamos fazer um exemplo clássico aqui. Você nasceu no ano de 1980 e alguém chegar e diz assim, olha, eu estava conversando com fulano, né, com você, no ano de 75, você vai dizer, é mentira, eu não existia nessa época. Então não há você antes do seu nascimento, da sua existência. Assim como não há história antes do livro do Gênesis. Gênesis é o princípio, é a origem de todas as coisas. Tá certo? Nós vemos então aqui agora para o capítulo, começando a interpretação do capítulo 1 do livro de Gênesis, do livro de Moisés. Diz assim no versículo de número 1, vem comigo. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então o que a gente vê logo de cara aqui? A gente vê a existência do Criador, que há um Criador, ou seja, o Criador. Observa, no princípio criou a palavra, criou Deus os céus e a terra. Então, antes não existia nada. Antes de se criar alguma coisa, ela não existe. Então, Deus criou aqui os céus e a terra. Então, nós vimos aqui a figura o quê? Do Criador. O versículo de número 1 nos revela a figura do Criador, não é? Vou repetir o versículo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Muito bem. Então, no versículo 3, nos mostra que a luz foi o primeiro agente físico criado por Deus. Você vê que nem a luz existia ainda. Olha o que diz aqui. Primeiro, o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, agora aqui olha que coisa interessante. E disse Deus, aqui a gente vê a primeira criação. Então, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós entendemos aqui o quê? Que a luz foi o primeiro agente físico criado por Deus. Talvez seja por isso que ela é o ser de maior velocidade. Não existe nada que tenha maior velocidade do que a luz. A velocidade da luz ela é a maior velocidade existente, porque ela foi o primeiro agente físico, né? O primeiro elemento físico criado por Deus foi a luz. Se você, por exemplo, chega num quarto escuro, né? Num quadrado bem escuro, um quarto, e acende uma luz, ela viaja numa velocidade tão rápida que nem a sua mente consegue acompanhar. Quando os seus olhos enxergam o canto da parede, a luz já chegou lá. Então, a luz foi o primeiro agente físico criado por Deus, ok? É interessante. Aqui no versículo 3, então nós observamos isso. Se você pegar o versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver que nós vamos nos deparar aqui com a criação dos céus e a separação das águas. Observa que tudo aqui está determinado e criado por Deus. O versículo 6 ao versículo 8 diz assim, ó: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E o versículo 7 diz, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã do dia primeiro. Então, ou seja, no primeiro dia, a gente já vê aqui que Deus criou a luz, não é? E criou uma expansão, né, que separa, que é a separação entre águas e águas. E a gente, você que talvez fica assim meio confuso, como águas e águas? Como Deus separou águas e águas? Você já observou que existem os oceanos, os mares, os rios, os lagos, né? A água doce, a água salgada, e você já observou que tudo está no seu devido lugar desde quando Deus criou? Tudo está bem separadinho? Então, olha só, Deus criou e organizou, não é? Tudo que a gente vê, tudo que foi colocado, do jeito que Deus colocou, está até hoje. Então, aqui houve o trabalhar de Deus. Ele criava, né? Ele trazia a existência e organizava a sua criação desde o princípio. Observa o versículo 6 novamente. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então você vê que as águas elas são separadas. Mesmo oceanos, mares, lagos, lagoas, a água salgada e a água doce, ela é separada. Então Deus fez a expansão entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E aí o Senhor chamou o que? A expansão de céus. É por isso que a gente olha e o céu está acima, né? A gente vê o céu separado da terra, ok? Então do versículo 9 ao versículo 10, a gente começa a ver a organização entre as águas, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, o Senhor estava aqui organizando. Olha o versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. Então a gente vê aqui o trabalhar de Deus, a presença de Deus na sua obra especial, desde o início, criando e organizando. Olha a organização aqui. E ele, através da sua palavra, ele dizia, né, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E as águas foram se ajuntando como Deus ordenou, né, num lugar. E apareça porção seca. Que porção seca é essa que apareceu? Já que era tudo água. Apareceu o quê? A terra, né? A terra é a porção seca. Então a gente vê a terra
que está separada das águas. Você vê que a água tem o seu limite, a não ser quando Deus permite uma catástrofe, aí a água entra cidade adentro, né? Por causa da ordem de Deus, a gente sabe, porque essas coisas são até mesmo ditas pelo Senhor através da sua palavra, dos terremotos, dos maremotos, né? É igual a tsunami. Aquilo tudo é permissão de Deus ou ordem de Deus. Nada acontece que não seja da permissão de Deus. Mas o Senhor organizou todas as coisas, como a gente pode observar no versículos 9 e 10, onde Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas chamou mares. Olha que coisa interessante. Então, você está vendo Deus organizando e dando nome a tudo que Ele criou? Então, meu amigo, não existe história antes e não existe história depois. A história verdadeira de tudo que existe, da terra, dos céus, de toda a sua criação, está na Bíblia Sagrada, e essa é a verdadeira história, ok? Olha só, versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, até hoje, a terra não se chama terra, porque foi Deus que deu o nome de terra para ela. Os mares, não foi Deus que deu o nome para os mares? Foi Deus. Então, tudo está aqui conforme nos deu Deus a sua palavra, ok? Então, aqui no versículo de número 10 e 11, você vê a organização entre a água e a terra, onde Deus está organizando esse planeta, organizando o que Ele criou, colocando a terra no seu lugar e a água no seu devido lugar também, ok? Aí dos versículos 11 a 13, Deus ordena à terra que produza erva, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, né? Segundo a sua espécie. Então, não existe nada aqui por acaso, não existe nada por acidente. Tudo foi criado minuciosamente organizado por Deus. Observa então o versículo 11 a 13. Diz assim, ó: E disse Deus, produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então, observa assim, que Deus ordenou, Deus falou, produza, porque a ordem de Deus, a voz de Deus, a gente vê que até o mar e o vento obedecem. Lembra de Cristo com os seus discípulos dentro do barco e o mar revolto? E o que o Senhor Jesus falou? Falou ao mar, né? Aquieta, falou ao vento, aquieta, e o mar se acalme. O vento aquietou e o mar se acalmou. Ninguém vê os ouvidos do vento nem do mar, mas eles ouvem a voz de Deus, porque todos eles foram criados por Deus. Aqui, como Deus está ordenando a terra, no versículo 11, que dê a sua semente e a árvore que dê o seu fruto, e conforme a sua espécie, você vai ver até hoje. Então você não vê, por exemplo, vou falar de frutas aqui mais próximas da gente, você não vê um abacate nascer num pé de manga, e nem vice-versa. Por quê? Porque Deus disse assim, haja, né, produza a terra erva, e dê semente e fruto, e conforme a sua espécie, cada um conforme a sua espécie. Então aqui, ó, viu o pé de abacate, não dê manga. E aí ele obedece a Deus até hoje, né? E o versículo 12 diz, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Você observou aí que Deus viu que era bom, que Ele criou todas as coisas, e assim como Ele ia falando, a sua criação ia obedecendo, a terra obedecia, a árvore obedecia, né? A água obedecia, se separava da terra, a luz, quando ele diz haja luz, ela existiu, ela veio à existência através da palavra de Deus. Então Gênesis nos coloca aqui diante
do poder infinito de Deus, do poder glorioso de Deus, de criar todas as coisas, conforme o quê? A sua palavra. Tá certo? Então, nós observamos também, se você quiser ir abrir a sua Bíblia, você pode ver que do versículo 14 ao 19, nós temos a criação do sol, da lua e as estrelas. Então, tudo que você vê hoje, que existe até hoje, Deus criou. Olha que coisa mais linda esse texto aqui, ó, do versículo 14 ao 19. Observa. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar de dia, que é o sol, que nós sabemos, né? E o luminar menor para governar a noite. E também fez as estrelas. Olha que coisa especial. Ainda diz assim, ó, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Olha que coisa interessante. Aqui, além de Deus criar, né, todas as coisas, ele havia separando uma da outra. Vê que no versículo 4 que a gente leu, a gente vê Deus separando as trevas da luz. Olha aqui, ó. E viu Deus que era bom, a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Então lá Deus separou a luz e as trevas. Quando ele criou o sol, a lua e as estrelas, ele ainda fez novamente a separação. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então, meu amigo, meu irmão, você que tem acompanhado os nossos estudos da palavra, já fica esta prévia, não é, a respeito da criação, do Criador. Deus criou todas as coisas, ok? Hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos terminando a interpretação do capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver a criação dos seres viventes, você vai ver a criação do homem. Que coisa especial. Então, continua conosco nesse projeto maravilhoso. Nós agradecemos pela sua audiência, né, por estar acompanhando esse projeto especial. Então nós ficamos por aqui por hoje. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.